gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o terceiro episódio de Café com a Devês. E hoje vamos falar sobre divórcio, né? E sobre o reconhecimento de união estável. Vamos falar o que são, como funciona a justiça, né? Vamos tirar algumas dúvidas também. Recebemos algumas perguntas durante essa semana sobre o tema e iremos responder para vocês, tá? Isso, dúvidas bastante comuns são em relação a quais os tipos de divórcio, divórcio consensual, litigioso, pela modalidade extrajudicial, reconhecimento de união estável. Quais os requisitos para que se caracterize a união estável? É possível fazer essa dissolução? Isso tudo será tratado no vídeo de hoje. Isso. Sobre o divórcio, basicamente a gente tem duas modalidades, o consensual e o litigioso. O consensual, só quando as duas partes elas estão de acordo, né? Então ela pode ser feita no cartório, pode ser feita na justiça, né? No cartório, ele só pode ser feito se não tiver filhos menores e não tiver partilha de bens. Aí esse divórcio consensual pode ser feito no cartório. Pode ser feito na justiça o consensual também? Pode sim. Contratando um advogado de sua confiança, você chega no escritório, as duas partes, e faz um acordo e envia para o juiz, e o juiz vai lá e dá a sentença, né? Se tiver filhos menores, né? Se tiver bens a ser partilhado de forma consensual. E o litigioso já fala, né? É aquele conflito. Sim, né? Então vai ter um conflito ali entre o casal, e aí um tem um advogado, outro tem um outro advogado, e aí vai fazer a questão do divórcio. Isso, onde serão definidos os pontos mesmo, serão discutidos, poderão ser discutidos, na verdade, questões sobre guarda, pensão alimentícia, né? A partilha tudo de bens, que envolve a vida do casal, de fato. Lembrando que, assim, é um ponto que a gente tem que falar aqui, né? Que é sobre o divórcio, gente. A gente só vai falar sobre a questão de partilha de bens e as questões da criança, seu velho. Não vem colocar coisas de relacionamento, não, porque isso não adianta. Não. Ah, porque meu marido me traiu e aí eu queria que colocasse isso no processo. Isso não tem, não tem importância nenhuma. Até porque vale ressaltar que hoje a gente não precisa mais de uma justificativa para divorciar. E o divórcio é um direito potestativo. Exatamente. Então, você independe da vontade da outra pessoa. Supondo que eu seja casada com o Rafa, se eu quiser me divorciar, eu vou ali, procuro o advogado, vou no cartório. Exatamente. Então, assim, não tem necessidade mais do o outro tem que concordar. Muita gente chega no escritório e fala assim, o outro, ele tem que assinar, ele vai ter que assinar o divórcio. Não tem isso mais. Não tem. Se você entrar com um processo de divórcio, vai sair uma liminar, ou seja, uma decisão de urgência, e o juiz vai decretar esse divórcio. Então, essa pessoa vai estar divorciada. Sim. Né? Eu teve um caso no escritório, doutora, que aconteceu que eu entrei com um processo, o esposo não estava querendo o divórcio, eu entrei com o processo, o juiz decidiu, deu a liminar, ela foi divorciada, e aí a gente conseguiu no cartório a averbação, né? Porque não acaba somente na justiça, a gente tem que ir pro cartório também, para poder a gente pegar uma nova certidão de casamento, agora averbada. Isso. Aí ela chegou em casa com esse documento, chegou lá, aí mostrou, não, já estou divorciada. Aí esse homem enlouqueceu. Como assim? Eu tenho que assinar? Isso aí é falso. Então saiba que não existe isso. Um querendo, já era. Já era, basta a vontade de um. Exatamente. E o processo ele pode prosseguir em relação às questões relacionadas à pensão alimentícia e à inscrição das crianças. Exatamente. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui foi referente ao divórcio consensual e o litigioso, né? Qual seria a diferença dos dois? A gente falou um pouquinho, né? Que um é mais conflito e o outro é mais um acordo entre as partes, evita o desgaste emocional, sim. né? Tudo isso. Mas valendo ressaltar que ambos vão buscar o melhor interesse das duas partes. Sempre priorizando para que nenhum seja lesado. Até porque o consensual só vai acontecer se de fato as partes concordarem sobre tudo que está sendo tratado. Havendo alguma divergência que não for possível tratar através de um acordo litigioso. Isso. Porque aí o juiz vai intervir para que, né, haja uma decisão. Aquele conflito, né? Isso. Quando tem o conflito de interesses, né? Porque o litigioso é isso, é o conflito de interesse. Se tem isso, o juiz lá na frente, ele vai verificar a situação. Geralmente, o que acontece? Doutor, mas você não disse que não precisa do aval do outro? Sim. Mas tem outras questões, né? Que foi uma das perguntas aqui. Como é que fica a guarda dos meus filhos? Né?
E a outra pergunta foi, como é que fica a questão de pensão alimentícia? Eu posso pedir pensão alimentícia para mim? É um caso bem específico. Aguarda, aí vocês vão decidir também no processo de divórcio, né? Como pode ser feito? Vai ficar para quem? Vai ficar para a mãe? Vai ficar para o pai? Aí vocês podem decidir, isso aí pode ser litigioso. Vocês decidem isso, né, no decorrer do processo, com quem a criança vai se adaptar melhor, né? Quem vai ter as melhores condições. As melhores condições de cuidado com a criança, até para preservar o melhor interesse dela, né, que a gente falou até no vídeo passado. Anterior. Se você não assistiu, assista volta pra lá, ver e volta para isso tem mais dúvidas, né? Isso, pode ir lá. Isso. Então, assim, pode acontecer dessa forma, né? Tem outro fato aqui também que perguntaram sobre a questão da pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia, eu posso pedir a pensão alimentícia para mim? Pode sim. Pode sim. Aí vai depender de umas sérias coisas que acontecem. E isso não é tão simples assim. Porque a pessoa também pode trabalhar, né? Exatamente. Vão ser observados vários quesitos. Isso. Questão relacionada à saúde daquele que está pleiteando judicialmente por esses alimentos, né? Se a pessoa dependia financeiramente da outra durante a constância do relacionamento. Aí, assim, essa questão aí é bem interessante, doutora, que aconteceu no escritório. Sim. Eu tenho um processo, está em andamento ainda, ou seja, ele é litigioso, e aí a cliente, ela dependia exclusivamente do esposo. E o que aconteceu? A gente pediu no processo pensão alimentícia. O juiz está analisando essa demanda. Por quê? Por conta da idade dela. Então, tem que verificar toda uma questão. Se ela tem, vamos supor, forças suficientes para poder continuar trabalhando, arrumar um trabalho, um emprego, né? Então, toda essa questão é decidida. E vale ressaltar também que até a questão da idade. Eu tive um caso aqui no escritório muito parecido. Nessa mesma conjuntura, a minha cliente, ela dependia 100% do ex-marido. E após a separação, ela se viu numa situação desesperadora, que ele saiu de casa, ela não tinha terminado os estudos e completamente despreparada para o mercado de trabalho, porém com 25 anos de idade. Então, o que eu fiz? Pedi os alimentos para ela, mas por um período ali de 4 meses, para que ela pudesse se reinserir. Né? Isso. Até que ela se adaptasse, né? Isso. Porque apesar dela ter condições de ingressar no mercado de trabalho, ninguém consegue, é muito difícil hoje se conseguir um emprego em uma semana, em um mês. Então, e assim, eu pergunto, doutora, se ela estiver trabalhando, ela tem direito à pensão alimentícia nesse caso? Não. Até porque mesmo que o nível de padrão de vida dele seja muito alto, havendo uma diferença muito estúpida, né? Pode haver uma compensação. Uma compensação, porque é muito comum ainda hoje, apesar de que hoje na nossa sociedade as mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Isso. Mas é muito comum a gente ver estruturas familiares em que o marido, ele tem uma carga horária muito elevada, ele é literalmente o provedor. A esposa, ela tem um emprego, mas com um salário extremamente inferior para que ela consiga dar conta das atividades da casa. Então, isso é analisado também, que o marido tem um salário de 10 mil a mais, 20 mil a mais, porque ela precisou estar em casa, entendeu? E é necessário que haja essa compensação também. E explicar, se não querem divorciar o povo, mas que se você está satisfeito, né, no seu relacionamento, no seu casamento, você pode sim pedir o seu divórcio. Muitas mulheres, muita gente também fica preso ao relacionamento porque estava dependendo financeiramente do outro, né? E isso não pode acontecer. A gente precisa pensar na gente primeiro, né? Pensar nos nossos filhos, para depois a gente pensar em um relacionamento, né? Que o relacionamento seja saudável. É isso que a gente busca na sociedade. Com certeza. Né? Então, se aparecer a oportunidade de fazer um divórcio, faça esse divórcio. Não cabe mais julgamento. Hoje, de uma forma muito mais facilitada. Não como o Rafa falou, a gente não está aqui incentivando o divórcio, mas todo mundo merece ser feliz. E como foi dito no início do vídeo, o divórcio não é o fim da vida.
Muitas vezes é o recomeço de uma vida. É o recomeço de uma vida. Porque não adianta você estar num casamento apenas por ter medo do divórcio e ser completamente infeliz e sua vida tá passando e você ficando para trás. Ficando para trás, né? Isso não pode acontecer. Vamos falar um pouquinho agora, doutora, sobre o reconhecimento da união estável. Vamos. Né? Vou falar sobre união estável, como deve ser feita. A gente recebeu algumas perguntas aqui também. A união estável é popularmente chamado ali por nossos avós, nossos pais, talvez, foi morar junto. Foi morar junto. Pegou as coisas e juntou. É isso. E de conhecimento de uns e surpresa de outros, a união estável é equiparada ao casamento civil. Então, muita gente fala, não, vou morar junto porque eu não quero responsabilidade de um casamento. Exatamente. Errado. Sendo comprovada a união estável, ela tem efeitos jurídicos de um casamento. Sim. Então, você vai estar sujeito a um regime de bens, você vai estar sujeito a tudo, às responsabilidades conjugais mesmo, como qualquer outro casamento. Só não vai ter o nome de casamento. Mas tem a mesma relação. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui, se tem tempo para a união estável, para ser comprovada a união estável. A gente não tem tempo para a união estável, né? Depende do quê? Depende se a pessoa tem um interesse de constituir família, né? O que seria constituir família? Eu quero ter um filho com essa pessoa, eu quero casar com essa pessoa futuramente, daqui a alguns anos, vou morar junto com ela, vamos ver como é que dá. Você está em união estável. Você tem filhos com essa pessoa, né? Tudo isso. A sociedade precisa ser público, então a sociedade precisa saber. Reconhecer vocês como marido e mulher, então assim, as pessoas têm o costume de falar, esse aqui é meu namorado. Eu moro com ele. Isso aí, meu marido, mas você está em união estável. Isso. Então, assim, no momento de ser avaliado se tem ou não união estável, tudo é levado em conta. Essa impressão social, na minha percepção, é a mais importante. Se a sociedade conhece você, as suas familiares, a sociedade conhece vocês como casados, vocês estão em união estável. E se vocês se reconhecem, então assim, tem que ficar atento a se o relacionamento é duradouro, contínuo. E também, novamente, para surpresa de alguns, você não precisa estar residindo na mesma casa, tá? Então, cuidado aí na hora de já começar a dividir contas, um pagar coisas pro outro, ali fazer aquela... comprar no seu cartão, mas assim, moro em outra casa, porque hoje tem pessoas casadas, eu conheço pessoas casadas que moram em casas diferentes por opção delas mesmas, por questão de privacidade, individualidade ali, para evitar conflitos, talvez. Isso. Muita gente chega no escritório falando, mas ele entrou com um processo aqui querendo uma dissolução da união estável, eu tenho bens, né? A gente vai falar sobre partilhas isso em outro vídeo. No próximo vídeo. No próximo vídeo, né? Anota aí. Então anota aí. Então, aí como é que vai ficar as divisões? Mas eu nem sou casada com ele. Mas, se ele conseguir comprovar essa questão, isso pode acontecer. Isso. Né? E vai valer da mesma forma do casamento. Então, os bens que foram constituídos ali pela parcial de bens. Isso, pela parcial de bens. Na constância dessa união, vão entrar sim na partilha. Você vai estar sujeito aos alimentos, como a gente falou, aos alimentos aos cônjuges. Então, assim, fique atento, preste atenção aos filhos, né? A partilha de bens é a mesma coisa do casamento civil. Mesma coisa, tá? Outra coisa também que é importante a gente falar, rede social. Galera, cuidado com a rede social. Mas eu sou emocionada. Aí vai pegar foto do namorado e bota você e ele juntinho na foto do perfil do WhatsApp, do perfil do Facebook, perfil do Instagram. E acha que aquilo ali tá lindo e maravilhoso, né? Aí você vai para todas as fotos da pessoa. Aí vai ter lá, o amor da minha vida, aí botar minha razão de viver. E a aliança, né? E a aliança, isso. E aí, todas as fotos do casal, a maioria das fotos é tudo casal no feed. Sim. Ou seja, é o Instagram do casal. Ali, se ficar comprovado, né, pela sociedade, ali a sociedade está vendo, né? Está público. Ou seja, ali pode ocasionar a união estável. Isso. Né? Então vocês precisam ter essas questões. Tem um exemplo muito legal que não foi comigo, eu vi nas redes sociais, que um fator determinante para o reconhecimento da união estável foi o fato de que
a mulher, ela tinha livre acesso ao prédio que o seu ex-namorado residia, né? E o porteiro já reconhecia como moradora. Sim. Já tinha livre acesso ali, os vizinhos conheciam ela como moradora do tal apartamento. Ela tinha objetos pessoais na casa desse rapaz e ela passava ali os finais de semana, de sexta a domingo, sexta a segunda. Então, assim, tome cuidado. E vale ressaltar também que uma forma de se proteger disso Você pode procurar um advogado de sua confiança para poder passar as orientações, né? Para você se resguardar. Já formalizar essa união. Faz um contrato de namoro. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar no próximo não. O próximo vai ser regime. O próximo é regime, mas no outro isso, contrato de namoro. Então é isso, pessoal. A gente termina aqui nossa fala de hoje, né? E aguardo vocês na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, com os vizinhos. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E nos sigam no Instagram, né? Nas nossas redes sociais. Do que a gente fala todos os dias, a gente dá dica todos os dias. Então, fique atento para não perder nada. Tchau, pessoal.